O que a história nos diz é que Robert Baratheon derrotou Rhaegar Targaryen com uma martelada no peito, vencendo a Batalha do Tridente e acabando com uma das maiores rivalidades da história de Westeros. Mas será que foi assim que aconteceu? Nós sabemos que as Crônicas de Gelo e Fogo mostram histórias baseadas no ponto de vista de personagens, baseadas em histórias contadas em livros, em relatos de terceiros e por aí vai. Então, quase nunca, né, ou nem sempre elas são da forma como estão sendo descritas ali. A gente vê muito acontecendo sobre isso em House of the Dragon com Laenor Velaryon, por exemplo, mas também vimos em Game of Thrones. É dito que Ned Stark venceu Arthur Dayne, mas quando o Bran bateu o olho na luta, ele já viu que o Arthur Dayne era muito superior ao Ned e que ele nunca teria perdido pro pai Stark ali. Uma luta mano a mano, nunca, jamais. Ele é melhor do que meu pai. Muito melhor. Mas meu pai ganhou dele. Mesmo? A história não estava tão próxima da realidade assim, né? O que passou nas canções, o que foi contado em lendas é que Ned venceu Arthur Dayne, mas vendo a situação, nós descobrimos coisas diferentes. E na minha interpretação, lendo tudo aquilo da rebelião do Robert, eu acho que a luta entre Robert Baratheon e Rhaegar Targaryen também teve algo além, algo que não podemos ver lendo superficialmente sobre essa batalha. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre Rhaegar Targaryen versus Robert Baratheon. Eu já fiz uma série de 4 vídeos falando da rebelião do Robert por completo. Lá a gente fala da Batalha do Tridente e de tudo o que aconteceu na rebelião desde o começo. São 4 vídeos até com mais de 10 minutos ali cada um, uns com quase 20, né? Então a gente conseguiu falar tudo. Só que aqui é única e exclusivamente pra gente especular sobre Rhaegar versus Robert. O Robert simplesmente venceu o Rhaegar mesmo? Ou teve algo além? Tem uma situação, teve alguma coisa acontecendo na batalha que a gente não tá considerando, mas que levou o Robert à vitória. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também curtirem esse vídeo se gostarem do conteúdo. Eu estou fazendo esse vídeo porque um shorts que eu postei aqui vem dando muita discussão atualmente. Eu postei shorts faz tempo, né? Onde eu falo que há quem diga que o Rhaegar escorregou e por isso o Robert conseguiu vencer a batalha. Então eu tô aqui para discorrer um pouco mais sobre esse pensamento, para elaborar mais, porque tem gente que escuta só o trecho, não ouviu o podcast completo, não assistiu o vídeo inteiro e aí já vem com 7 pedras falando um monte de besteira, sendo até desrespeitoso em alguns momentos. Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, é bom a gente sempre pontuar que as obras das Crônicas de Gelo e Fogo, elas são narradas por personagens que viveram essas situações, personagens que leram sobre isso em livros. Então, quase nunca é de alguém que realmente viu com os próprios olhos, e se a pessoa viu, a pessoa às vezes aumenta, como a gente tá vendo acontecer muita coisa em House of the Dragon. No livro de Fogo e Sangue, as coisas são descritas de uma forma e a gente tá vendo que elas aconteceram de outra maneira. Por quê? Porque eles estão mudando? Não necessariamente, mas porque não tinha como a pessoa saber o que de fato aconteceu, e agora a gente tá vendo o que de fato aconteceu. Um dos pontos mais escancarados disso é em relação ao Aemond e o Lucerys, né? Falam que o Aemond quis matar o Lucerys, mas mesmo quando a gente lê no livro, a gente vê que não era essa a intenção dele, né? Que ele queria, assim, um olho do sobrinho dele, mas ele nunca quis matá-lo, e que sim, o Lucerys acabou morto porque o Aemond não conseguiu segurar a Vhagar, não conseguiu controlar o seu dragão. Depois dizem que o Aemond se vangloriou dessa morte, mas aí pode ser por orgulho dele não querer assumir que ele não teve controle sobre seu dragão, que ele cometeu um erro, né? Isso aí a gente vai ver mais na segunda temporada, mas o que a gente sabe é que os livros, eles são de ponto de vista, então nem sempre é verdade absoluta o que a gente vê ali. E dito tudo isso, vamos analisar toda a trajetória de Robert Baratheon e do Rhaegar Targaryen até eles se encontrarem no campo de batalha. O Robert, ele meio que começa toda essa rebelião já na porrada. Robert Baratheon era o maior guerreiro de Westeros naquela época, provavelmente o mais poderoso, e no mano a mano ninguém poderia com ele. Ele tinha alguns rivais, outros guerreiros muito poderosos, como o próprio Rhaegar, Sir Barristan Selmy e alguns outros figurões de Westeros aí neste momento, mas o Robert provavelmente ele era o mais poderoso. A rebelião do Robert em si começa um ano depois do torneio de Harrenhal, mas o torneio é a primeira faísca de tudo isso. Neste torneio, o Rhaegar vence uma justa, né? Ele é campeão das justas do torneio de Harrenhal, enfrentando e derrotando Sir Barristan Selmy, dos lendários guerreiros da Guarda Real. Justa não significa nada, porque se significasse, o Loras venceu a montanha em uma justa, e a gente sabe que os dois, no mano a mano, numa treta pela vida, o Loras nunca conseguiria ter vencido o montanha. Justa não significa nada, só mostra um pouco de habilidade que o Rhaegar tinha ali para derrotá-los.
O Robert ele não participou do torneio de justas. No torneio de Harrenhal aí, ele apenas participou de uma competição de bebida, porque mostra que ele já entornava todas desde aquela época. Um ano depois de tudo que eu expliquei naqueles vídeos da rebelião do Robert, que eu sugiro que vocês assistam, porque também é uma sériezinha bem legal e bem completinha, nós temos o começo de fato da rebelião, com o Robert já saindo do vale, indo pra treta. Então, aqui nesse momento, vou dar um contexto geral, o Rhaegar não estava participando da guerra, ele estava desaparecido, e o Robert já ia pra primeira briga dele. A primeira batalha que acontece é no vale, e o Robert mata o Lord Grafton, um dos grandes lords que tentava impedir a saída do Robert e dos exércitos do vale daquela região. A gente sabe que o vale só tem uma passagem, uma entrada e uma saída, então exércitos se colocaram ali para impedir a saída do Robert. O Robert já matou um grande lord e já entrou na batalha de fato. Depois disso, na batalha de Summerhall, o Robert derrota outro grande lord, a segunda batalha que ele enfrenta e que ele mata um figurão de Westeros. Dessa vez foi o Lord Fel. Depois disso, ele faz com que outros dois lords de outras duas famílias acabem se ajoelhando perante a ele com medo de toda a força e ferocidade do Robert em batalha. E aí nós temos a terceira batalha do Robert. Dessa vez ele é derrotado por Randyll Tarly e ele sai muito ferido dessa luta. Ele consegue escapar e ele se refugia em uma ilhazinha. Então, neste momento, o Robert já tinha 3 grandes batalhas nas costas nessa rebelião e o Rhaegar ainda estava de boa, desaparecido, provavelmente lá na Torre da Alegria com a sua amada Lyanna. Estava sendo caçado quando acontece a quarta batalha, que é a Batalha dos Sinos. Quando os exércitos da coroa chegam para buscar o Robert na vilazinha que ele estava sumido, os exércitos do Robert, que eram liderados aqui pelo Jon Arryn e pelo Ned Stark, eles chegam e começa essa treta. E aí o Robert, que estava ferido e estava se protegendo porque ele estava sozinho contra o exército da coroa, agora que ele estava igualado em força, ele não ficou descansando. Ele voltou para a batalha mesmo com ferimentos. E neste momento ele enfrenta um dos maiores guerreiros de Westeros, o Jon Connington, e ele quase mata o Jon Connington, mas é quase mesmo. Foi um ferimento absurdo, o maior ferimento que o Jon tomou em toda essa guerra. Ele era o líder desses exércitos da coroa, neste momento ele era o mão do Rei Louco, né? E ele tomou um ferimento absurdo, sendo ele um dos maiores guerreiros de toda Westeros, enfrentando um Robert Baratheon ferido. O Robert levou a melhor na treta e seguiu para então, finalmente, a Batalha do Tridente. Nesse momento, quando o Jon Connington volta muito ferido, o Rei Aerys vê que não vai conseguir resolver tudo sozinho e manda encontrarem o Rhaegar, e aí o Rhaegar passa a comandar os exércitos da coroa. O príncipe Targaryen, que se tornaria rei um dia, né, estava predestinado a isso, lidera 40 mil homens na tão famosa Batalha do Tridente. Então, nesse momento, ele e o Robert se encontram. O Robert tinha um pouco menos de homens ali ao lado dele, né, não muito, mas como esses homens já estavam um ano em guerra, eles eram mais experientes dessa treta, eles estavam mais endurecidos pela batalha. Só que o Robert estava ferido, cansado, enquanto o Rhaegar, também um dos maiores guerreiros de Westeros, indiscutivelmente estava inteiraço, né? A batalha acontece no Tridente ali por conta dos terrenos irregulares, por conta da água, justamente para que a vantagem numérica da coroa não prevalecesse tanto. E o Robert e o Rhaegar se enfrentam em um riachinho, né? Era um riacho que dava pé, não era nada muito fundo, tinha as pedrinhas, um riozinho assim. E nessa treta nós temos o Robert perdendo, tomando o maior dos ferimentos que o Robert tomou em toda a batalha, mas depois conseguindo surpreender o Rhaegar com uma martelada no peito. No livro é dito exatamente isso. Depois de ferir gravemente Robert, Rhaegar é surpreendido por uma martelada no peito e cai morto. Então sim, o Robert já estava ferido, muito cansado de toda a guerra que ele teve, quase um ano aí no campo de batalha, enquanto o Rhaegar estava completamente descansado. Em condições normais, os dois 100%, o Robert sim teria vantagem, mas não dava pra você chegar e falar, o Robert, tipo o Ned contra o Arthur Dayne. Ned versus Arthur Dayne, os dois 100%, você fala, não tem como o Ned Stark ganhar. Robert contra Rhaegar, os dois 100%, você não tem como falar isso. Você tem sim como falar, o Robert é muito favorito, sei lá, uns 70%, 30%, mas o Rhaegar tem como ganhar, porque o Rhaegar é mais rápido. O Robert ele é muito rápido, ele é muito mais forte, mas o Rhaegar é mais rápido. Ele também é um guerreiro não tão experiente, mas muito habilidoso, então ele poderia sim surpreender. Nas condições que o Robert estava, com ferimentos de batalha, provavelmente o Rhaegar era sim superior, e depois que o Rhaegar conseguiu um ferimento, um grande ferimento no Robert, era mais superior ainda. Então,
quais são as possibilidades aqui? Pra mim, a menos viável é que o Robert tenha realmente ganhado porque naquele momento ele foi superior a Rhaegar, tá? O próprio livro diz que o Rhaegar conseguiu ferir gravemente o Robert e depois foi surpreendido por uma martelada no peito. Surpreendido. Ele não estava perdendo, o Rhaegar estava no controle da situação. Eu gravei um podcast há mais de um ano com a Vit falando sobre isso e ela trouxe uma outra interpretação que é bastante possível, né? Uma das interpretações possíveis é essa, de que eles estavam lutando num riacho, né? O riachinho ali que foi escolhido justamente para que o solo ajudasse a equilibrar a diferença numérica, e o Rhaegar escorregou e nesse momento o Robert aproveitou para dar a martelada. Mas agora, pensando em tudo, o que mais faz sentido, considerando as personalidades do Robert e do Rhaegar, é o seguinte: o Rhaegar conseguiu um ferimento gravíssimo no Robert, colocou a espada no Robert, meio que considerando o Robert já rendido, e deu ao Robert uma opção, né? Se renda agora, vá pra muralha, qualquer coisa desse tipo aí, já achando que a honra do Robert prevaleceria. Neste momento, com o Rhaegar já desarmado, não desarmado de ter soltado a espada, mas sem estar em posição de batalha, já rendendo o Robert, mas dando o Robert tempo de decidir, tipo, ó, eu não quero te matar. O Rhaegar não era essa pessoa que sai matando todo mundo, ele não é o Daemon Targaryen, tá ligado? Ele é um Targaryen mais pacífico, tipo o Jon Snow. O Jon Snow não mataria a sangue frio dessa forma, sabendo inclusive que ele começou toda essa guerra, né? O Rhaegar começou toda essa guerra por conta da Lyanna. A relação do Rhaegar com a Lyanna também é outra coisa que tem que ser discutida aqui, e que o livro indica uma coisa, mas que pode ter acontecido outra, mas isso também é assunto para outro vídeo. Então o Rhaegar, ele não mataria o Robert quando ele teve a chance, ele não estava ali para matar o Robert, ele estava ali para conseguir acalmar as coisas, né? A própria Lyanna pode ter pedido para ele, não mata o cara ia casar comigo, tipo, eu tô errada, tá ligado? A gente tá errado, não mata ele. Ele é amigo, tipo, ele cresceu como irmão do meu irmão, então ele é da família também. Então, o que eu acredito é isso, que o Rhaegar, ele teve ali o seu momento, venceu a luta, colocou a espada no Robert e falou pro Robert: eu não vou te matar, mas se rende, acabou, você perdeu. E nesse momento o Robert meio que estendeu a bandeira branca, algo que o Daemon fez em House of the Dragon, mas estendeu a bandeira branca de mentira e aproveitou esse momento de desatenção do Rhaegar para dar a martelada, matando o Rhaegar neste momento, e aí sim, prevalecendo sem honra nenhuma como o grande guerreiro. O Robert, durante toda a guerra, foi um guerreiro extremamente honrado, feroz e poderoso, o mais forte de todos. Ele venceria o Rhaegar em condições normais, mas ali não estava em condição normal, e o Robert provavelmente não se daria por vencido dessa forma, né? Ele usaria tudo o que ele tem à disposição, principalmente por conta da raiva que ele estava sentindo do Rhaegar. O Rhaegar soltou, né? Tirou a mulher da vida dele. Movido por todo esse ódio, o Robert pode ter deixado ali a honra de lado. Em um momento, deu a martelada, ele pode até ter se arrependido depois. A gente tem algumas falas até que indicam isso, né? O Jorah, falando com a Daenerys, diz o seguinte: Rhaegar lutou bravamente, Rhaegar lutou de forma nobre, Rhaegar morreu. Rhaegar fought valiantly, Rhaegar fought nobly, and Rhaegar died. Isso, o Robert, em uma fala com o Ned, ele tá falando mais da Cersei, tá falando mais da própria Lyanna, mas ele diz o seguinte: Rhaegar venceu, Ned, eu o matei. Enfiei a estaca através daquela armadura negra e seu coração negro, e ele morreu nos meus pés. Eles inventaram músicas sobre isso. No entanto, de alguma forma, ele ainda venceu. Ele tem Lyanna agora e eu tenho ela, Cersei, né? Ele tava aqui se lamentando porque o Rhaegar morreu e tá vivendo com a Lyanna no além, mas isso pode ter também um fundinho de coisa que ele viu que o Ned não tenha visto, né? O Rhaegar venceu, no fim das contas, na batalha que a gente teve, o Rhaegar venceu. Eu saí como vencedor, fui celebrado como vencedor e venci a guerra depois, mas naquela luta quem venceu foi o Rhaegar, algo que pode martirizar o Robert até hoje. O Ned, o homem mais honrado dos 7 reinos, ele teve uma situação parecida com o Arthur Dayne, né? O Arthur Dayne foi derrotado com um golpe por trás, pelas costas, de uma outra pessoa que estava salvando o Ned Stark quando ele estava já desarmado. Então, a gente tem que considerar esses extras. Não tinha como o Robert vencer o Rhaegar depois de ter levado um ferimento o maior ferimento que ele já tomou na guerra. Vocês sabem o que aconteceu depois do Robert vencer o Rhaegar? Ele teve que se aposentar da guerra, ele não conseguiu mais voltar para a luta. Ainda teve mais um ano de rebelião depois, rebelião essa que foi liderada pelo Ned Stark e pelo Jon Arryn, porque o Robert não teve mais um ano, e o Robert não teve mais condições de voltar ao combate. Na hora, na adrenalina, ele pode ter conseguido dar uma martelada final ali no Rhaegar, e provavelmente foi isso que aconteceu, mas depois ele não teve mais condições por conta do ferimento que ele tomou do Rhaegar.
Então o Rhaegar sim venceu o Robert Baratheon, deve ter tido um momento de empatia, né, de dar ao Robert alguma escolha, porque ele não queria matar o Robert, porque ele não achava que o Robert estava errado em tudo aquilo. E aí, neste momento, ele foi traído pela própria honra dele e pela falta de honra do Robert naquele momento, que acertou ele com uma martelada que surpreendeu Rhaegar e a todos ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora sim eu falei um pouco mais, discorri um pouco mais sobre aquele pensamento, né? E sim, sigo afirmando que o Robert não venceu num mano a mano sendo superior ao Rhaegar, não naquele momento, não é isso que o livro diz. Se você continua discordando, achando que não, o Robert sobrou, leia de novo, tá bom? E não xingue, por favor, tem muita gente muito mal educada ali naqueles comentários, é um negócio assim pavoroso. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se não gostou e também tem outros pontos de raciocínio, comenta aqui pra gente argumentar de boa, sem xingar um ao outro, porque assim a gente consegue chegar a uma conclusão geral. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, curte aqui pra ajudar o canal também e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.